E se eu te dissesse que aquilo que mais te dói pode ser exatamente o que Deus está usando para te amadurecer? O que vou te mostrar agora, muitos pregadores evitam. Está escondido em 1 Pedro 5 e pode mudar a forma como você enxerga a dor. A maioria de nós ora para escapar do sofrimento, pedimos livramento, cura, alívio. Mas e se o deserto que você quer fugir for o mesmo lugar onde Deus está moldando o ouro da sua fé? Vivemos numa geração que busca conforto, mas esquecemos que Cristo passou pela cruz antes da glória. Foi no Getsêmani que ele suou sangue. Foi na fornalha que Daniel viu o Filho do Homem. O sofrimento não é desperdício, é ferramenta. E quem suporta o fogo verá o ouro. Está pronto para entender o que Deus está fazendo no meio da sua dor? É curioso como alguns versículos passam despercebidos até que a dor os acenda por dentro. No final de 1 Pedro 5, há um deles, um pequeno trecho que muitos pulam, mas que guarda um tesouro enterrado. O entendimento de que o sofrimento, longe de ser punição, é terreno sagrado. Deus não desperdiça fornalhas. Na escassez, no silêncio do deserto, ele trabalha a alma como um oleiro molda o barro com firmeza e propósito. É ali, no calor das provações, que a maturidade começa a germinar. A dor não vem como castigo divino, mas como bisturi da graça. Em tempos de orgulho religioso e autossuficiência disfarçada, poucos aceitam que Deus possa usar espinhos para arrancar raízes podres, mas ele usa. Porque o objetivo não é nos ferir, é nos curar. O sofrimento escava lugares profundos da alma, onde a superfície já não alcança. E quando vivida em submissão, essa dor vira semente de uma fé robusta, real, cheia de raízes. Esse processo nunca será confortável, mas sempre será necessário. Porque o que está em jogo não é a nossa conveniência, mas o nosso caráter. Deus não está interessado em formar celebridades espirituais, mas filhos que carregam o peso da cruz com obediência. A presença dele não se revela apenas na festa, mas também na lágrima. Quando entendemos isso, começamos a discernir que, em vez de fugir da dor, talvez devêssemos perguntar: Senhor, o que estás plantando aqui? Pedro não escreve essa carta como um teólogo de gabinete. Ele escreve como quem caiu feio, chorou amargamente, foi restaurado por Cristo com palavras e olhar. A dor dele não foi teórica, foi vivida, engolida, digerida. E é exatamente por isso que suas palavras carregam peso, porque vieram da fornalha. O homem que um dia confiou em si mesmo aprendeu, na humilhação, a depender da graça. A aflição se torna mestra quando aceitamos que ela não é inimiga da fé. Ao contrário, é na dor que a fé sai do raso e ganha profundidade. Não se trata de buscar sofrimento. Seria tolice. Mas de perceber que quando ele vem, Deus está formando raízes. Spurgeon dizia: nunca confie num homem que não foi ferido. E é isso. As lágrimas que oferecemos a Deus hoje são as mesmas que ele usará para gerar glória amanhã. O Evangelho não nos poupa da dor, mas nos dá direção dentro dela. Enquanto o mundo corre para anestesiar o sofrimento, os que estão em Cristo aprendem a ser lapidados nele. Não é castigo, é cuidado. Não é rejeição, é chamada. Em cada lágrima há uma formação invisível acontecendo. Em cada espinho, uma maturidade futura sendo gestada. E tudo isso vem de um Deus que não desperdiça sofrimento. Pedro escolhe bem as palavras. Não é à toa que ele diz: o Deus de toda graça, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer. 4 verbos, 4 etapas. Um único processo conduzido pelas mãos do próprio Deus. E veja, tudo isso vem depois do sofrimento. Ou seja, a provação não é o fim da história, é o início da lapidação. Cada verbo é como um golpe de martelo na bigorna da alma. Aperfeiçoar é cortar arestas. Confirmar é dar firmeza onde antes havia oscilação. Fortalecer é enrijecer músculos espirituais com peso real. Estabelecer é fincar raízes, colocar colunas,
Nenhuma dessas etapas acontece no conforto. Todas envolvem alguma forma de dor. Mas é exatamente nesse processo que Deus transforma pó em testemunho. Se você sente que está sendo moído, respira fundo. Pode ser o próprio Deus moldando algo eterno em você. Esse processo não se negocia com jeitinhos religiosos. Ele exige rendição, paciência e confiança. Ele tira o controle das nossas mãos e nos ensina a esperar, algo raro em tempos de ansiedade crônica. Mas quem aceita passar por esse forno sairá com uma fé que o mundo não consegue destruir. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Parece simples até o orgulho ser confrontado. A verdadeira humilhação não é sobre aparência ou discurso manso. É sobre entregar o controle, abdicar do trono do próprio ego e aceitar que a vontade de Deus tem domínio absoluto. Isso não se aprende em conferência, mas no chão. É quando tudo desaba que descobrimos se estamos rendidos ou só decoramos versículos. A exaltação que Pedro menciona não tem holofotes. Não é palco. É profundidade. É uma exaltação silenciosa, espiritual, invisível, que vem no tempo oportuno do jeito de Deus. Ele exalta quem aprendeu a viver de joelhos. E essa exaltação, quando vem, não nos infla, nos torna ainda mais dependentes. Porque foi o quebrantamento que nos trouxe até aqui. E é Ele que nos mantém sensíveis à voz do Pai. Quer um exercício prático? Comece orando de forma honesta. Diga a Deus, eu não consigo sozinho. Quebra meu orgulho. Depois, observe como Ele vai usar situações simples para te ensinar rendição. Uma correção que te incomoda, uma porta fechada, um silêncio que te irrita. Tudo pode ser treinamento. Deus exalta quem não tem problema em se esconder, porque sabe que está debaixo da sua poderosa mão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Parece um abraço, mas é uma ordem. Pedro não está oferecendo uma sugestão emocional, mas um mandamento espiritual. A ansiedade, nesse contexto, não é só um sintoma moderno. É um sinal de orgulho sutil, de uma alma que ainda quer manter o controle. É como se disséssemos, eu confio em Deus, mas só até onde Ele fizer do meu jeito. Não se trata de culpar quem sofre com ansiedade, mas de chamar atenção para suas raízes. Muitas vezes, essa inquietação nasce da autossuficiência, do desejo de dominar tudo, de viver fora da dependência. Jogar a ansiedade sobre Deus exige fé, exige rendição. É deixar de lado o trono da lógica e confiar na soberania de um Deus que vê o que não vemos e age no tempo oportuno, mesmo quando parece atrasado. Quer um desafio prático? Antes de dormir, escreva tudo o que te aflige em um papel e diga em voz alta, Senhor, isso agora é teu. Depois, rasgue, literalmente. Isso ajuda sua alma a entender que confiança também é ação, não só intenção. A ansiedade grita pelo controle, mas a fé sussurra. Ele está no trono, e eu posso descansar. E só quem confia consegue deitar em paz, mesmo sem respostas. Pedro não usa metáforas suaves quando fala do diabo. Ele o chama de leão, não domesticado, mas rugindo, faminto, à espreita. Isso revela algo desconfortável. Existe uma guerra invisível acontecendo, mesmo que a gente ignore. O inimigo é real, ativo e estratégico. E sua arma favorita, a distração. Ele não precisa te destruir de uma vez, basta te deixar sonolento espiritualmente. A vigilância, portanto, não é paranoia, é discernimento. É entender que não estamos num parque, mas num campo de batalha. A sobriedade que Pedro recomenda tem mais a ver com clareza do que com rigidez. É olhar para o dia a dia com olhos atentos, perceber os pequenos ataques, uma dúvida plantada, uma ferida mal curada, um orgulho alimentado. O adversário sempre tenta onde você menos vigia. Quer uma dica prática? Crie momentos diários para calibrar seu espírito. Pode ser uma oração curta pela manhã, uma leitura bíblica antes de dormir ou até jejuar uma refeição por semana. Não é ritual,
é resistência. Leão se enfrenta com armadura, não com frases de efeito. E quem vive vigiando não é por medo. É porque entendeu o valor de permanecer de pé quando o rugido vier. Pedro lembra que os mesmos sofrimentos que enfrentamos são experimentados pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Ou seja, você não está sozinho. A dor que parece só sua, na verdade, ecoa em outros corações. E isso muda tudo, porque o sofrimento, quando entendido assim, deixa de ser cela e vira ponte. Ele nos conecta, nos aproxima, nos lembra que somos um só corpo, o corpo de Cristo. A cultura moderna é individualista, ensina que devemos lidar com tudo sozinhos. Mas o Evangelho nos ensina o oposto. Na comunhão, a cura. Quando abrimos o coração, damos espaço para que a graça passe de irmão para irmão. Não é sobre se expor por vaidade, mas sobre testemunhar para edificar. A dor compartilhada vira intercessão. E onde há unidade no sofrimento, a glória escondida sendo gerada. Quer um passo prático? Escolha alguém de confiança e compartilhe suas lutas com sinceridade. Marque um café, uma ligação, algo simples. Ore com essa pessoa. Caminhe junto. Você vai perceber que o inimigo perde força quando nos unimos, porque comunhão não é evento, é sobrevivência espiritual. E os que sofrem juntos amadurecem juntos e vencem juntos. Pedro chama Deus de o Deus de toda a graça. Não parte da graça, não uma fração limitada, mas a totalidade dela. Isso quebra qualquer visão pequena de um Deus que perdoa o pecado, mas abandona o pecador quebrado no processo. A graça não é uma muleta, é um ambiente inteiro, uma casa onde somos restaurados por completo. E isso inclui não só nossa alma, mas também nosso chamado, nossa dignidade, nossa história. Pedro é a prova viva disso. Ele não foi apenas perdoado após negar Jesus. Ele foi restaurado, chamado de volta, levantado como líder. Isso é graça escandalosa. A religião teria deixado ele no banco, mas Cristo o colocou de volta no jogo. Quantos hoje vivem presos em culpas antigas porque acreditaram numa graça incompleta? Se o próprio Pedro voltou, por que você acha que sua queda é o fim? Quer aplicar isso? Comece declarando em voz alta: a graça de Deus é maior que meu erro. Depois leia João 21, a conversa de restauração entre Pedro e Jesus. Perceba que Jesus não esfrega o erro na cara dele, ele chama para o recomeço. Faça o mesmo com você. Não aceite uma graça que só perdoa. Receba a que restaura, fortalece, envia. Porque o Deus de toda a graça ainda escreve histórias com gente que o mundo já descartou. Pedro encerra com uma frase que parece simples, mas carrega um mundo de fé. A ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Não é poesia final, é convicção profunda. Depois de falar sobre dor, vigilância, rendição e graça, ele declara que Deus reina e sempre reinará. Mesmo quando tudo parece fora de controle, mesmo quando as lágrimas caem, essa fidelidade não nasce no culto, nasce no deserto. Fé de verdade não se mede pela intensidade de um louvor, mas pela resistência no silêncio. É quando não há respostas, mas ainda há confiança. É quando o Getsemane é mais real que o Monte da Transfiguração. O domínio de Deus não é interrompido pela nossa dor. Pelo contrário, é no meio dela que ele se revela como Senhor soberano, Rei eterno, Pai presente. E reconhecer isso é uma forma profunda de adoração. Quer um exercício de fidelidade? Escolha um momento do seu dia para declarar a soberania de Deus, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Pode ser no trânsito, lavando louça ou antes de dormir. Apenas diga: tu ainda estás no trono. Porque estar no centro da vontade de Deus não é viver sem sofrimento, é permanecer fiel mesmo dentro dele. E os que resistem assim não se perdem, se firmam. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar tratando a dor como castigo ou vai enxergar nela o processo onde Deus planta maturidade?
Vai resistir à fornalha ou deixar que o oleiro te lapide até que Cristo seja visto em você? Porque no fim não é sobre evitar o sofrimento, é sobre ser transformado por ele. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, enfrentando espinhos, lágrimas, deserto, silêncio. E o céu parece calado. Mas e se Deus estiver te formando para algo eterno? E se essa dor estiver produzindo raízes que vão te sustentar quando vierem os ventos mais fortes? Você consegue confiar no cuidado daquele que vê além do agora? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também está no processo. Porque há uma geração inteira precisando lembrar: Deus ainda usa o sofrimento para revelar sua glória. E o que hoje parece fim, pode ser apenas o início de uma redenção gloriosa.